Fala pessoal, tudo bem? Professor Matheus Heine. Vem comigo. Movimento uniforme, primeira aula do terceirão. O que a gente vai abordar na aula de hoje? Referencial, plano cartesiano, movimento retíleo uniforme, velocidade e função horária. Vejam, referencial é muito simples da gente entender, muito fácil. Imagine a situação que você está dentro de um ônibus, do lado de uma pessoa. Se o ônibus estiver a 50 km por hora, você vai estar a 50 km por hora e a pessoa ao seu lado também. Portanto, a diferença de velocidade, o movimento que você vai enxergar a pessoa ao seu lado é parado, não é verdade? Mesma coisa você dentro do carro viajando, a pessoa que está ao teu lado, você tem a sensação que ela está parada. Quando na verdade, para alguém que está do lado de fora do carro, do ônibus, enfim, vai ver a pessoa em movimento. Então tem esse lance, digamos assim, quem está varia com o observador. É isso que eu estou querendo dizer. Quem está junto, nem sempre vai ver velocidade, mas quem está lá para o lado de fora vai enxergar o movimento. Então, o referencial, basicamente, é para a gente entender, fixar esse conceito. Agora, eu gosto particularmente de adotar o plano cartesiano e usar ele dessa maneira aqui, que é as propriedades apontadas para a direita sendo como positivas, para cima como sendo positivas também, esquerda e para baixo como sendo negativas. Como assim? Isso aí é para a gente, colocar um padrão, para a gente conseguir entender e, ver como as coisas funcionam melhor. Pensa da seguinte maneira, eu tenho aqui, desse lado, uma pessoa me empurrando com 100 newtons para lá. Desse lado aqui, eu tenho uma pessoa também me empurrando com 100 newtons, porém para cá. Eu vou ir para algum dos lados? Não, porque uma força vai anular a outra. Por quê? Porque uma é positiva, a outra é negativa. Para a gente conseguir só, posicionar melhores as coisas. E aqui é um exemplo. Ó, força normal é positiva ou negativa? Puxa, a força normal é positiva, porque ela aponta para cima. A força peso, positiva ou negativa? Ah, negativa, aponta para baixo. A força de atrito, ela aponta para a esquerda, negativa. Essa força aqui de tração, que ele está puxando esse bloco, é uma força positiva, porque ela aponta para a direita. Só para a gente, fixar essas coisas, tá bem? Velocidades, acelerações, mesma coisa. O que aponta para a direita é positivo, o que aponta para a esquerda é negativo. Só para a gente adotar esse padrão aqui e não se perder nos cálculos, tá bem? Ok, primeiro passo, movimento retilíneo uniforme. O que é algo que está em movimento? Simples, é algo que não está parado. Movimento é algo que está em movimento, que não está parado. Simples de entender. Retilíneo está em movimento em linha reta, está andando em linha reta. Simplesmente o meu corredor ele está andando numa linha reta. E uniforme, o que significa uniforme? A palavra mais importante aqui, uniforme. O que ele quer dizer? Que a velocidade é constante. Como assim a velocidade é constante? Veja, ele vai percorrer intervalo de tempos iguais, nesse caso de 1 em 1 segundo, e ele vai ter deslocamentos iguais, ou seja, 10 em 10 centímetros. Sempre nesse padrão. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, por exemplo, aqui nos 5 segundos, seria os 50 centímetros. E assim por diante. Tudo bem? Porque na aula de hoje, a velocidade ainda é constante para a gente. Então, sempre vai ter aquela mesma velocidade. Outro exemplo, movimento retilíneo uniforme. Puxa, você está com um carro na BR, sempre a 100 km por hora. Sempre nessa velocidade. Não mudou a velocidade? Movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Beleza. Isso aqui, às vezes ele pergunta para vocês nas provas, em relação ao movimento progressivo e retrógrado. É bem fácil e bem simples, galera. Basicamente, movimentos progressivos é aquele que vai no sentido positivo do eixo X, ou da horizontal, para onde está acontecendo o teu movimento. Você lembra que a gente sempre falou, para a direita aqui, no meu plano cartesiano é positivo. Então no caso, essa esfera aqui, ela está indo para o sentido positivo do eixo X? Sim, então o movimento é progressivo. Se ela está indo para o lado negativo, que está acontecendo com essa bolinha aqui, é o movimento retrógrado. Então, só lembrar disso. Indo para o lado positivo, progressivo. Indo para o lado negativo, é o movimento retrógrado. Beleza? Vamos lá. O que significa aqueles ΔX, aqueles ΔT que muita gente não entende? É fácil. Dá uma olhada nesse caso aqui, galera. O que significa ΔX? ΔX significa variação do espaço, variação da posição, distância percorrida. Vários nomes você pode dar a ele. Mas basicamente é o seguinte, o que significa delta? Primeiro delta. Delta significa variação, ou seja, delta qualquer coisa é a qualquer coisa final menos a qualquer coisa inicial.
Delta de x é o x final menos o x inicial. Delta de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Olha esse exemplo aqui que eu te dei. Eu fiz a suposição que eu quero saber esse deslocamento aqui que ela teve. Tudo bem? Só que eu sei que ela foi parar no metro 10, ou seja, a posição final vale 10. E eu sei que ela partiu da posição inicial igual a 5. Fazendo delta aqui, eu vou saber que ela percorreu 5 metros. Tudo bem? A mesma coisa o tempo. Aqui eu sei que eu estou em 4 segundos. Aqui eu estava em 2 segundos. Então é o tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Deu 2 segundos. Como que eu vou calcular a velocidade? A velocidade que ela percorreu essa distância aqui, que ela andou aqui nesse trajeto. Velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Ou seja, 5 sobre 2, 5 sobre 2. E qual é a unidade da resposta da velocidade? Vejam, você colocou aqui 5 metros e aqui 2 segundos. Então, metros por segundo. Basicamente, a unidade da resposta da velocidade vai depender da unidade que você vai alimentar a tua equação. Puxa, professor, o ΔX eu coloquei em 5 km e o tempo eu coloquei em hora. Então vai dar 2,5 km por hora. Mas no Sistema Internacional de Física a gente leva como certo sendo metros por segundo. Não significa que, digamos, medir a velocidade em km por hora está errado. Não está errado. Simplesmente não está no padrão internacional, tudo bem? Não está no Sistema Internacional. Joia? Vejam. Como que eu vou decorar a fórmula da velocidade? Porque com certeza, pessoal, vai fazer os vestibulares tradicionais, vai fazer o Enem. Isso aqui cai demais, assim, muito provavelmente venha cair na sua prova, tá? E é bem simples. As placas de trânsito, você não tem uma placa de trânsito aí perto da sua casa, tal, você vai ver que ela vai te indicar um valor numérico e depois a unidade de medida. Ou seja, aqui no Brasil, 60 km por hora, 40 km por hora, 80 km por hora. Beleza, fácil, professor, lembrei da placa. E agora? Puxa, ela está medindo em que a placa? Quilômetros por hora. Mas quilômetros, o que significa quilômetros? Puxa, quilômetro significa uma distância percorrida. Distância percorrida a gente chama de ΔX. Mas eu não falo quilômetros por hora. O que é o por? O por nada mais é que a minha barrinha de divisão. E o que é o hora? Puxa, hora é tempo, é o jeito que eu vou medir tempo. E aqui está o jeito que a gente vai converter de uma unidade para outra, caso esteja fora do padrão do Sistema Internacional. Se eu tiver em metros por segundo e eu quiser ir para quilômetros por hora, eu vou multiplicando por 3,6. Agora eu estou com a minha resposta em quilômetros por hora, eu quero voltar para metros por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6, tudo bem? É assim que faz a conversão, bem facilmente. Beleza? Equação horária do movimento retilíneo uniforme. Você sabe que a velocidade é ΔX por ΔT. O tempo inicial a gente sempre considera como sendo zero, porque todo exercício, todo problema, toda situação, a gente parte, digamos assim, do cronômetro zerado. Então esse cara aqui a gente esquece ele é igual a zero. E aqui eu vou isolar o x final. Então eu vou pegar o tempo final, vou passar multiplicando a velocidade, e esse x0 que está negativo aqui, eu vou passar ele para o outro lado positivo e vou cair nessa equação aqui. Só que veja, desse jeito aqui que eu estou apresentando para vocês não é muito comum, geralmente é apresentado dessa maneira aqui, mas só para a gente, digamos, pontuar algumas coisas. Sempre quando aparecer o x, só o x sem indicação nenhuma, significa que é a posição final, tudo bem? Sempre quando aparecer o x0, significa que é a posição inicial. Velocidade é velocidade, e quando aparecer o tempo, significa que é o tempo final, tudo bem? Então, as propriedades que não indicam nada, significa que são as propriedades finais. Aqui tem aquele zerinho, significa que são as propriedades iniciais. E aqui a gente chega na nossa primeira equação, que é o famoso Chauvet. Que todo mundo conhece, tá? Olha só, posição no Sistema Internacional de Física, medida em metros. Posição inicial, medida em metros. Velocidade, metros por segundo, tempo em segundos. Professor, mas o que essa equação aqui ela faz? Basicamente é o seguinte, ela vai falar assim para você: me diga da onde você partiu, com que velocidade você partiu e durante quanto tempo você permaneceu com essa velocidade, que eu te direi aonde você parou. Basicamente isso. Puxa, eu parti do quilômetro 10 com uma velocidade de 50 km por hora e mantive essa velocidade durante 1 hora. Eu parei, faz a continha e você vai descobrir, tudo bem? Ela serve para isso. Ela vai dizer aonde você está, se você falar da onde você partiu, com que velocidade você partiu e o tempo que você permaneceu, aplicando essa velocidade aqui, tá? Beleza, e aqui a gente vem para o nosso primeiro exercício. Dá uma pausada aí e dá uma lida nele, por favor.
Joia. Veja, o que ele falou para você? Ele falou que o carrinho A está com uma velocidade aqui de 14 metros por segundo. E o carrinho B está com uma velocidade de 54 km por hora. Perfeito. E aí ele perguntou para você o que vai acontecer nessa situação. Se esse aqui vai ultrapassar esse, se não vai ultrapassar, enfim, ele te pergunta o que vai acontecer. Se ele quer saber o que vai acontecer na situação, ele está basicamente pedindo para você fazer um comparativo entre essas velocidades. Só que você observou que a unidade delas não é a mesma. É a mesma coisa que comparar uma pessoa, por exemplo, com 1,8 metros com uma que tem 170 centímetros. Para comparar, para ver quem é mais alto, eu vou ter que converter uma das duas. Convertendo uma das duas, eu faço a comparação e sei de fato quem é mais alto. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que escolher apenas uma das velocidades para converter. Então, só por questões de padrão, não é necessariamente precisa escolher a B, mas eu vou escolher a B. Se você quiser fazer K, você pode fazer K. Converte apenas uma delas. Como é que eu vou converter de km por hora para metros por segundo? Eu vou dividindo por 3,6, né? Que eu vou chegar a 15 metros por segundo. Ah, beleza. Agora eu sei que essa é 14 e eu sei que essa é 15 metros por segundo. Quem está na frente está com a velocidade maior. Agora eu vou para as alternativas. Ambos apresentam a mesma velocidade escalar? Nada a ver, né, galera? Como a mesma, essa aqui é 15, aqui é 14. Não é a mesma velocidade escalar. A B, mantidas essas velocidades, A não vai conseguir ultrapassar o B. Bom, mantidas essas velocidades, o A não vai conseguir ultrapassar o B? Beleza. Quem está na frente tem a velocidade maior. Quem está atrás tem a velocidade menor. Então está correto, né? Veja, você está na BR... com o teu carro a 80 km por hora. Na sua frente tem um carro a 100 km por hora. E se trata do movimento retilíneo e uniforme. Eu não vou variar essas velocidades. Não vale variar as velocidades no exercício. Então você sempre é 80, a pessoa sempre é 100. Você vai conseguir ultrapassar ela? Nunca. Se você manter a velocidade igual eu estou mantendo, você nunca vai conseguir ultrapassar. Quem está atrás tem velocidade menor, não tem como passar o outro que está na frente com a velocidade maior. Então está correto. E aqui ele te dá várias outras alternativas que estão erradas, falando coisas contrárias à nossa resposta. C. A está mais rápido do que o B. Não, né? Como que ele está com 14, está com 15, como é que ele vai estar mais rápido? Falso. E assim por diante, as outras também são falsas, ok? Bem simplesinho. Basicamente, o que ele cobrou de você aqui? Se você sabia fazer a conversão de km por hora para metros por segundo, que é a conversão mais clássica que tem de velocidade. Então, pessoal, eu sugiro muito, muito mesmo que vocês decorem esse número de 3,6. Sei que decorar é chato e tal, mas o 3,6 é bom ter na cabeça. Como é que eu vou passar de km por hora para metros por segundo? Eu vou dividir por 3,6. Então, tenho 3,6 na cabeça que vai te ajudar muito no seu vestibular, tá bem? Vamos lá. Mais um exercício aqui pra gente. Dá uma pausada e dá uma lida nele. Enquanto eu apago. Beleza, o que ele falou aqui para você? Que você tem uma moto e essa moto ela tem uma determinada velocidade de 20 metros por segundo. Beleza, 20 metros por segundo. E essa moto ela está tentando fazer uma ultrapassagem de um trem. Vamos desenhar aqui o trem então. Só que esse trem aqui não está parado. Esse trem aqui está com uma velocidade de 15 metros por segundo. E esse trem, ele tem um comprimento total de 100 metros. E ele te pergunta quanto tempo leva para essa ultrapassagem acontecer. E aí a gente lembra lá, velocidade é igual a variação do espaço pela variação do tempo. O que ele quer saber? Ele quer saber o tempo. Ele quer saber o tempo como resposta. Se ele quer saber o tempo, eu vou isolar o tempo. Só fazer a troca aqui. Então, o tempo vai ser igual a variação do espaço pela velocidade. Veja, pensa assim, a moto está aqui atrás, digamos assim, equilibrada com a parte de trás também do trem. Então, para que a moto ultrapasse o trem, ela vai ter que deslocar esses 100 metros aqui, ela vai ter que fazer essa ultrapassagem desse comprimento desse trem que tem 100 metros, tudo bem? Ela vai ter que vencer esse ΔX de 100 para conseguir ultrapassar. Então, beleza, o ΔX é de 100. Só que aqui que vem o bicho da história. Ninguém acertou a velocidade quando foram fazer essa questão. E não é difícil. Por quê? Muita gente falou, beleza, 100,
a velocidade da moto é 20, então eu vou fazer 100 sobre 20 e vou cair na resposta que eu quero. E está tudo certo. Enquanto na verdade não é, né? Por que não é? Seria 100 sobre 20 se o trem tivesse parado. Se o trem tivesse parado com velocidade igual a zero, aí sim, a velocidade da ultrapassagem ia ser 20. Mas agora imagine a seguinte situação, onde a velocidade do trem, supomos que não seja 15, e sim 20. Espera aí, mas aqui tem 20 metros por segundo. Aqui também está com 20 metros por segundo nessa outra suposição. Vai acontecer ultrapassagem? Não vai acontecer ultrapassagem. As velocidades são iguais, tem velocidades iguais, não acontece ultrapassagem. Ultrapassagem só vai acontecer quando essa velocidade aqui for maior do que essa. E de fato é, no exemplo real, no exercício real, não é? Só que agora imagine a seguinte situação, que essa velocidade não é 15, ela é 19. Qual é a velocidade com que a moto está fazendo a ultrapassagem do trem? É de fato os 20? Vejam, acompanhe aqui, o trem aqui com 19, a moto com 20. A ultrapassagem é muito lentamente. Por que a ultrapassagem é muito lentamente? Porque as velocidades são muito parecidas. Mas veja, qual é a velocidade que de fato vai fazer com que a moto ultrapasse o trem? É essa menos a velocidade real do trem. Então, a velocidade de ultrapassagem é 20 menos 15. Então, a velocidade da ultrapassagem é de 5 metros por segundo, galera. 5 metros por segundo, basicamente é a diferença de velocidades. É a velocidade, digamos assim, útil, velocidade pura, que vai te fazer essa ultrapassagem. Não é o 20, é o 5, é a diferença entre elas. Então, eu jogo aqui 100 que divide 5, que eu vou cair em 20 segundos. Puxa, por que 20 segundos? Dá para analisar aqui melhor. O 100 entrou em metros. A velocidade? Metros por segundo. Olha só, metro com metro cai fora, sobrou os segundos para ir para a resposta. 100 sobre 5, 20 segundos. Então, a alternativa C é a correta, tá? Conceito de velocidade relativa entre corpos, tudo bem? Aplicado aqui. Galera, vou deixar algumas sugestões para vocês de atividades para casa, que é exercícios da página 311, a 312 e a 313. Pedido especial ao das habilidades número 2 e número 6 e aos complementares número 3. Tudo bem? Então, galera, valeu por hoje, muito obrigado e até a próxima aula.